dentro do que estava sendo previsto, Clauber, prazo prorrogado por mais 30 dias, né? A gente comentou nos últimos dias que isso deveria acontecer. Encerrou o prazo ontem e o Náutico agora tem mais 30 dias, vai encerrar no início de fevereiro o segundo prazo, segundo e último, não pode ser mais prorrogado, para conclusão da proposta vinculante. E antes que algum mais desesperado, essa SAF não vai dar em nada, veja, as conversas avançaram, o presidente segue muito otimista. Atos trouxe uma informação aqui semana passada de que acho que ele ouviu, ouviu na entrevista que Bruno Beck estava muito convicto. Pelo que eu soube hoje, ele continua muito otimista, as conversas avançaram, não é mais só apenas a diretoria executiva que está na conversa, a diretoria executiva junto com a comissão de projetos estruturantes do Conselho Deliberativo e o consórcio Timbu. Então é uma prorrogação natural, porque dezembro foi um mês que aí você tira aí uma semana, 10 dias aí de festas e ninguém trabalha, né? Então é um mês ali que quase metade do mês é perdido. E agora as coisas devem avançar mais. E a tendência, há um otimismo aí de que essa proposta vinculante vai chegar, vai para o Conselho. E aí, quando chegar no Conselho, aí a gente vai ver como é que vai ser esse debate, como é que vai ser a apresentação, né, para os conselheiros e depois para os sócios, para que, caso seja aprovado no Conselho, vá para a Assembleia de Sócios. Mas há um otimismo aí de que essa proposta vinculante vai ser concretizada e aí apresentada ao Conselho Deliberativo. Inclusive, Atos, a expectativa é de que, ocorrendo essa conclusão, essa proposta seja apresentada para o Conselho, mas que seja que ocorra o acesso, que o torcedor tenha conhecimento dos itens dessa proposta, né? Renato, veja, como vai se proceder, eu não faço ideia. Até porque não é toda hora que o Náutico tem uma proposta de SAF para ser analisada. A gente não tem como olhar para o passado e ver o que aconteceu, né? Até porque cada clube, quando faz acaba se comportando de uma maneira diferente. Eu vou dizer o que eu faria, tá? Se o Náutico vier a produzir, o Náutico, eu digo o consórcio, a produzir uma proposta vinculante e o Náutico entender que a proposta é boa e aceitar, antes ou simultaneamente a colocar para apreciação do Conselho, eu faria uma audiência pública no modo de falar, né? Uma audiência entre os sócios, tá? Para poder explicar para o sócio do que se trata a proposta. Na prática, o que seria? Uma apresentação ali no salão do clube, com umas cadeirinhas brancas, já tô ajudando na produção. Liga para uma empresa de cadeira, olha, estou precisando aqui de 200 cadeiras brancas. Com aquele forro vermelho. Tem um auditório na sede, pô. Não, mas tem que ser ali no salão. No salão oval. Tem que ser uma coisa popular. Aí faz um orçamento, né, em 3 locais, né? A cadeira com descanso pro braço é tanto. Não, sem descanso pro braço mesmo. Aí pronto, aí bota tudinho ali e bota alguém da consultoria, do próprio consórcio para poder explicar tudo para o torcedor do que se trata essa proposta, todos os detalhes, abre para perguntas. Eu faria isso, para poder que ande tanto no conselho quanto entre os sócios na mesma passada, sabe? Eu acho que seria uma boa estratégia e que todos fiquem sabendo, até porque quem vai votar primeiro é os conselheiros, mas depois vai ter a assembleia de sócios e ele também precisa estar bem informado. Eu faria isso. Agora, o que vai acontecer na prática, eu não faço ideia. Provavelmente não vai acontecer isso que eu estou sugerindo. Mas eu acho que seria uma boa forma, de explicitar principalmente para o sócio, mas para o conselheiro também, do que se trata mesmo essa proposta. Vou levantar a bola para tu aqui. Muita gente, eu vi algumas pessoas falando preocupada, proposta de 300 milhões. Aí já falamos aqui que não são 300 milhões, né? Se for, pode ser apenas para o futebol. E ainda tem gente achando que pode ser para o futebol ainda há pouco. E aí, o Arthur até falou aqui, vocês viram a proposta do Ferroviário? 10 milhões na D, 15 na C, 30 milhões na B e 50 na A. O do Náutico é
melhor do que isso, né? Vale salientar isso. Eu acho que algumas pessoas. Porque muita gente não entende que é o valor mínimo. Porque, veja, o Náutico paga as dívidas. Tem aí 30 milhões para investir na Série C. Sobe, o clube fica saneado, fica podendo investir mais. Não é que, tipo, chega francês, ó, no contrato eu só posso investir 35 milhões na B. Não é isso. Até porque ele vai querer subir para A. Porque na A ele vai ter 100 milhões de cota de TV. Por que ele vai deixar de investir na B para não subir na A? Porque ele vai querer correr o risco de cair para a Série C. Então, muita gente ainda não entendeu essa questão do investimento mínimo, né, Atos? Cláudio, veja, eu não vou aqui. Eu vou responder exatamente esse post do Arthur Henrique. Por quê? Porque não adianta eu querer falar sobre valores absolutos, porque vai depender do ponto de vista que você está observando esses números. Quando você fala, vai ser 300 milhões, se eu usar esse valor absoluto de 300 milhões para poder dizer se é mais ou se é menos, eu posso estar caindo numa armadilha, porque a depender de como você observa esse número, pode ser mais ou pode ser menos. Na verdade, pode ser muito mais, se você for olhar da maneira que a turma lá no Ferroviário definiu esse número. Eu poderia dizer agora, é maior, tá? Mas, se for analisar por um outro olhar analítico, trazendo a valor presente, pode até ser que seja menos. Porque uma coisa é um valor em 10 anos. Uma coisa é um valor hoje. Mas, vê, quanto foi que Ronaldo pagou ao Cruzeiro? 400 milhões. Mas esse dinheiro caiu, assim, um Pix na conta do Cruzeiro? Não caiu, exatamente. Não cai, né? Nunca cai, né? Aí o Cruzeiro já tá na mão de outro agora. Entendeu? Esses números, eles são... O Botafogo foi isso, pô. O Botafogo foi 400 milhões e os caras bateram campeão. E a galera agora entrou e esse valor do Botafogo, provavelmente, era 60 milhões no ano. Aí quando o Textor viu que dava para beliscar o Libertadores, ele já deu um gás a mais. Então, assim, isso aí é muito... O que pesa, para mim, o Grupo City, se ele falasse assim, eu não vou dar nada, eu quero entrar amanhã e só administrar o Náutico, eu falo, pode pegar. Exatamente. Entendeu? Quem mexe é mais importante do que esse tal desse dinheiro. O Carlos Brito aqui está falando, 300 milhões, acho pouco. Mas tu acha pouco, baseado no quê? Baseado no quê? Assim, qual é o exemplo que tu tem assim? Porque o Botafogo foi 400 milhões e ganhou do Libertadores. O Libertadores do Brasileiro. E outra, assim, a galera tá começando a discutir, assim, primeiro, começando a discutir só o valor, e, na minha opinião, isso já é errado, porque eu concordo contigo, a expertise, a gestão é muito mais importante, projeto de futebol, do que valor absoluto. E, assim, eu tô vendo normalizar, discutir o valor do futebol. Minha gente, a gente tem uma dívida de 250 milhões, tá? Assim, esse valor vai ser pago e a galera tá tirando isso do cálculo. Tem valor de reforma de aflitos e CT. Então, tirando isso do cálculo. Então, assim, a gente vai ficar na ciranda de maluco aqui, porque a gente vai desconsiderar a maior parte do dinheiro. A dívida é principal, pô. É para manter vivo. Não, vamos desconsiderar a maior parte da fatia, porque, obviamente, não vai ser para o futebol a maior parte. Né? Vai pra pegar só um exemplo rápido aqui. Cadê? Gustavo colocou aqui. Não acho 300 pouco, mas é menos impactante que outrora. Pita custando 30 milhões de reais significa que o futebol tá mais caro. Mas veja, Gustavo, pega esse exemplo aí. Por exemplo, o Náutico tá aí com o Samuel, do América. A multa de Samuel, sei lá, 10 milhões de reais. Samuel começa a fazer gol. O Náutico já é SAF. Por que francês, o consórcio de Bull não vai comprar ele por 10 milhões, podendo vender por 20 e 30? É um negócio, ele vai querer comprar. Ele vai comprar, ele vai pegar. E não vai tirar aqueles 30 milhões de investimento, não. Ele vai tirar de um dinheiro extra, porque ele vai querer fazer dinheiro também. Então o cara vai fazer esse investimento. É dele, exatamente. Ele tá comprando um jogador para ele. Por Samuel começou a fazer gol e tal, ele liga pro América. América, toma aqui teus 10 milhões, o cara é meu agora. Daqui a 2 anos vende por 20, por 30, porque, obviamente, se o cara tiver esse potencial. Então pode acontecer isso. As pessoas têm que entender que é investimento mínimo. Não é 30 milhões e acabou, pronto. Não é isso. É o mínimo que ele tem que investir. E outra, Cláudio, a turma precisa abrir a mente que, quando a gente fala de investimento mínimo, muita gente remete a chegou no mínimo, o cara não bota R$1 a mais. Não necessariamente, gente. Porque talvez não botar R$1 a mais seja prejuízo. Para ele. Exatamente para ele. Que tá indo no bolso do cara, pô. Exato, isso é um negócio. Por exemplo, vamos tentar trazer agora um exemplo agora. Chato
Chapo tem lá um comedy, tá? Aí chegam para ele e dizem, olha, Chapo, tu vai precisar pagar Não, eu uma comprei, taxa de eu já bombeiro. tinha Não, bicho, eu já tinha falado agora pra minha mulher, não vou botar mais R$1 lá. Deu um calor desgraçado, eu tive que comprar um ar-condicionado, pô. Senão, Exato, a turma não vai pra lá. Aí quebra. Exatamente. E aí eu perco tudo que eu investi. Exato. Ou então, a turma chega e diz, ó, tu vai ter que colocar 3 extintor aqui, tal, para poder a regulamentação dos bombeiros. Ele disse, eu não vou botar mais um. Se ele não botar, ele vai tomar uma multa que ele vai tomar mais prejuízo. Outro exemplo que a gente pode utilizar é 2021. Imagina que o Náutico fosse saco em 2021 com aquele time com Vinícius, Eric, Chiesa, Jean Carlos, líder da Série B, fazendo a melhor pontuação de arrancada. Esse momento aí, para você garantir uma Série A, que você vai ter um puta retorno, é o momento de investir. Aí digamos que a SAF já tivesse investido tudo. Não tenho obrigação de investir mais nenhum real. Gente, se você olhar pelo lado do negócio, é muito interessante o investimento naquele momento. Eles vão querer investir mais ali para poder garantir a Série A e garantir um retorno. Tu acha que Textor, quando viu que perdeu o técnico ano passado e fudeu tudo, ele aprendeu uma lição ali e falou assim, meu irmão, isso não pode se repetir. Porque ele perdeu, né? A saída daquele técnico pode ter prejudicado e o Botafogo pode ter perdido um brasileiro. Você fala do Luiz Castro? Porque o time estava engrenado até ele sair, né? Eles estão perdendo Arthur Jorge na mesma, viu? Porque ele subestimou Arthur Jorge, ele se mandou para o Oriente Médio. E agora eles estão mas atrás esse de exemplo outros. do Botafogo que o Chapo está usando é bom, porque no ano de 2023 o Botafogo fez um time, mas com base em scouts, fazendo os caras sem gastar muito, e com isso quase ganhou o brasileiro. Ele olhou agora e fez, porra, esse time está no ponto para agora trazer uns caras diferenciados. Aí trouxe o Luiz Henrique, trouxe Almada e conquistou. Então, veja, às vezes, gente, acelerar é a melhor decisão econômica. Não existe esse negócio de que toda vez eu vou só no que eu sou obrigado a colocar. Não. E já respondendo o Arthur Henrique, que ele diz aqui, ó, que a proposta do Ferroviário é 10 milhões, 15, 30 e 50, eu já garanto que a do Náutico, pelo menos as conversas iniciais lá de trás, que a consultoria colocou diante dos investidores, é mais do que isso. Porque a antiga proposta, eu posso falar dela, que o Náutico tinha do ano passado, era maior que era o dobro dessa, nas competições. O que também pode não ser uma comparação justa, porque o Náutico é uma coisa, gente, o Ferroviário é outra. Por exemplo, 15 milhões na Série C para um Ferroviário, que hoje deve rodar quanto? No 6, 7, 8? Talvez 15 seja suficiente para o Ferroviário. Hoje o Náutico na Série C roda 20 milhões. Como é que a gente vai ter a garantia de 15? Vai tentar o quê? É menos do que a gente já gasta hoje. Então, para o Náutico, numa Série C, precisa de 30 para poder conseguir seus objetivos. Então, veja, esses números, repito, o do Náutico é no mínimo o dobro, e mesmo assim, ainda é uma comparação ruim, porque o Ferroviário é um time minúsculo, e o Náutico, velho, perante o Ferroviário, é um elefante, porra. Não tem como comparar o tamanho, pô. Carlos Brito colocou aqui, a dívida não vai ser 250 milhões, Cláudio, porque com a RJ vai cair muito. Primeiro tem que ser aprovado. O Sport aprovou, o Náutico tem que aprovar o plano dele. Se for aprovado... Cláudio agora falou com a propriedade, viu? Tem voto dele aí, viu? Mas até agora nenhuma proposta chegou para mim. Mas assim, tem que ser aprovado. E aí, se for aprovado, pode ser que esteja, não sei, pode ser que esteja num contrato, se a gente conseguir diminuir a dívida em 80%, esse valor para o futebol e aumentar o valor do futebol. Pode acontecer isso, só que a gente não sabe, não tem esse detalhe. Não adianta a gente condenar uma proposta agora e nem dizer que é a melhor das propostas, sem então o que a gente tem são valores mínimos. É isso que a gente sabe no momento. Quando for mais detalhado, a gente pode analisar, é boa, é ruim. Por enquanto é só o que tem claro é a proposta do Ferroviário, que aí o Ferroviário detalhou tudo, já tem uma proposta. A própria questão dos aflitos vai ser dependente, Cláudio. Até isso, gente, veja, tem muita coisa a definir. Quando eu digo dependente é o seguinte, tenha certeza que não vai vir algo, é muito difícil, de vir algo assim, os aflitos vai ser todo derrubado e vai ser construído um novo estádio. É difícil. Porque tem que avaliar muitas questões, inclusive a questão econômica atual do Brasil. O júri no Brasil está batendo... Puta que pariu. A última vez que eu vi estava em 14. Então, veja. Todo mundo que entende um pouquinho de economia sabe que a dificuldade que é você fazer um
um projeto imobiliário com juros em 14%, pô. Então, Olha, provavelmente, nessa proposta vai ter assim, olha, num primeiro momento, em até 2 anos, vai ser feito alguma espécie de revitalização, um retrofit, alguma coisa para poder o Náutico ir tocando a vida numa melhor condição. E num segundo momento, quando a situação econômica tiver em tal situação, ver algo mais robusto para se fazer nos aflitos. Provavelmente vai vir assim. E isso já pode ser um ponto que cause divergência. Pode ter pessoas que não gostem disso. Só isso já pode travar uma negociação. Então, veja, tem muita coisa a ser debatida ainda, tá? Talvez nesse início de ano avance bastante dentro dessa comissão. A gente vai ficar um pouco refém ali da situação, porque a gente vai ter que aguardar, só resta aguardar, tá? Tá muito fechado, é bem verdade. Até eu sou super sincero aqui em relação de apuração. Comigo não tem... Eu não preciso ficar dando uma de eu sei notícia de bastidor, ou deixo de saber, ou sei mais do que outro. Eu já faz umas 4 vezes que eu falei aqui que desde que recebeu a proposta não vinculante, eu estou no mesmo patamar da torcida. Sem nada mais. Nada. Significa o quê? Que ali dentro da comissão está se mantendo certo sigilo, tá? Eu acho que vai acontecer isso até nesses próximos 30 dias também. Mas vai ter algum momento, até se tiver um indicativo para assinatura ou não, que a gente vai saber. Caso tenha um andamento para assinatura, deve aparecer respostas que o torcedor aqui está ansioso em saber de quanto fica o valor para o futebol, como vai ser nos aflitos, se vai ser uma reforma, se vai ser um retrofit, se vai ser um estádio novo, a questão da dívida, como vai ser composta. Essas respostas virão caso se encaminhe para uma assinatura. Fala, João. Só para não ficar distante, Renato, o pessoal estava falando aí da RJ que o valor pode cair de 250 para 90 milhões. E assim, é assustador ainda, tá? O Náutico, do jeito que tá, da forma que tá, não sei se tem muita condição de fazer esse pagamento, não. Então, Na verdade, não tem. Não tem. O Náutico então, hoje assim, é 20 milhões. É 20 milhões, João. O Náutico Náutico hoje, a receita porque não está sofrendo execução. Então, toda essa desgraça que a gente tá vendo aí de dinheiro poderia ser pior se não existisse a RJ. E aí a gente vai ser obrigado a pagar isso. Então, assim, meu irmão, o cenário não é bom, não. Eu não sei. Assim, eu não consigo entender muito bem a cabeça de alguns torcedores do Náutico que estão achando que o clube está num cenário normal, pô. A gente tá muito próximo de não existir, pô. Essa dívida vai ter que ser paga. Aquele conselheiro falou, né, Atos? Vamos. O conselheiro que falou que já tava querendo que o maior reforço pro Náutico era o presidente, ter um novo presidente em 2026. Foi o mesmo conselheiro que falou: pega, sei lá, 30 milhões, 50 milhões da Arena e consegue pagar a dívida. Não consegue. Da Arena, o dinheiro da Arena. É tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Não consegue pagar, pô. Não vai conseguir, não. Uma dívida de 225, você com 20 vai pagar? É muito difícil que isso seja... E sem contar que esse dinheiro vai cair quando? Vai ser todo de uma vez? São muitos trâmites até que isso seja concretizado. Como o João falou, hoje o Náutico não tem condição de pagar essa dívida. Ô Cláudio, se os meus estudos, eu estou meio enferrujado, de contabilidade não tiver ruins, se alguém aí no chat, se eu falar alguma bobagem, pode me corrigir, um bom índice para o endividamento de uma empresa é que ela tenha nas suas dívidas 50% da receita. Então, para o Náutico, hoje, esses 250 milhões de representar uma dívida ok, pagável, o Náutico precisaria ter uma receita de 500 milhões. 500 milhões. É algo que deve ser o valor que o São Paulo roda por mês. Hoje, o Náutico é 20 milhões, Renato, de receita. E o Náutico tem uma dívida de 250, o que dá 12 vezes. 12,5 vezes o valor da receita do Náutico, que é a dívida do Náutico. Se você descer para 90, que foi o exemplo que colocaram aí, com a RJ e tal, ainda é 4,5 vezes a dívida do Náutico. A dívida vai ser 4,5 vezes maior do que a receita. Assim, é impagável. Olhe para o Santa. Eu acho que no último ano o Santa deve ter tido 10 milhões de receita.
com a dívida em 290. É 29 vezes. Gente, um bom índice é 50%, é 0,5 vezes. Imagina um clube, uma empresa, clube, com 29 vezes, pô. Assim, se não fosse um clube de futebol, já estaria falido já. Já tinha declarado falência há muito tempo. Só para lembrar uma coisa, que Atos estava dando exemplo em relação a modelo de SAF e tudo mais, a possibilidade de alguém chegar e propor para o Náutico a venda de patrimônio é zero, porque o Náutico estabeleceu, inclusive passou para a Pluri, tudo em relação a condições, de que não iria se desfazer de patrimônio, tá? Acho que alguém pense que qualquer proposta de SAF vai incluir a derrubada dos aflitos e a construção de torres e vamos para a arena. Isso não vai acontecer.